Olá, aluno do Clube de Estudos. Seja bem-vindo à nossa quinta aula. Já chegamos na metade do nosso curso, hein? Vamos lá que tem muita coisa legal para a gente discutir na aula de hoje. Pois bem, vocês já ouviram falar no conceito, provavelmente já devam ter ouvido falar durante toda a jornada de vocês, de um conceito chamado equivalência. Equivalência significa que eu vou pegar uma coisa que tem um determinado peso numa língua e pegar uma outra que tem esse mesmo determinado peso numa outra língua. Isso é equivalência. É um conceito da área dos estudos da tradução desde 1950, que é a década de 50, quando os estudos da tradução ainda faziam parte da linguística. Então hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essa questão, equivalência. Nós temos mesmo equivalência entre uma língua e outra? Se eu disser saudade em português, existe outra palavra em uma outra língua que exprima a mesma coisa que a palavra saudade exprime para mim, falante de português? É isso que nós vamos discutir e refletir na aula de hoje, ok? Então a gente vai trabalhar com a questão da equivalência textual e da correspondência formal, que estão lá no capítulo 9 do nosso livro de referência, o que é a tradução, do Geir Campos, ok? Então, ele começa dizendo que a tradução ela anda com duas pernas. Como assim duas pernas? A tradução ela não é simplesmente pegar material textual de uma língua e levar para outra. Lembra que ele trabalha com tradução, então ele trabalha com questões escritas. Nós estamos trazendo todo esse conhecimento sobre tradução para a interpretação, para entender que são atividades irmãs, atividades gêmeas, que têm o mesmo objetivo, porém registros diferentes. Então ele diz que a tradução ela anda com duas pernas, que são pernas que sustentam o trabalho do tradutor. Essas pernas ele chama de equivalência textual e correspondência formal. Vamos observar o que significa isso na aula de hoje. Pois bem, o que são essas duas pernas? Como é que a gente consegue definir o que é uma boa tradução e o que é uma tradução mais ou menos, meia boca? Então, a tradução ela tem que observar tanto o conteúdo quanto a forma. Essas são as duas pernas, equivalência formal, equivalência textual, ou seja, o conteúdo, e correspondência formal, ou seja, a forma. Então, a partir do conteúdo e da forma, se eu tenho um texto-fonte que tem um conteúdo e uma forma, eu consigo trazer isso para o meu texto-alvo com esse mesmo conteúdo e com essa mesma forma, eu tenho uma boa tradução. Claro que, se a gente for analisar a interpretação, a gente tem outros parâmetros. Aqui nós estamos tratando sobre tradução. Bem importante frisar. Então, não é simplesmente trazer o conteúdo. A gente precisa também trazer a forma. E com base nesses dois pilares, a gente consegue avaliar o que é uma boa e o que é uma má tradução. Então, como eu costumo dizer, uma faca de dois legumes. Por quê? A gente precisa entender que a tradução está tratando de texto escrito. Esse texto escrito ele está escrito num determinado gênero. Ele é uma carta, ele é uma resenha, ele está escrito em prosa, ele é uma crônica. Então, essa questão do gênero textual ela precisa ser observada. Porém, a gente não pode, em observar a forma, deixar de lado o conteúdo. A gente precisa ter o casamento, o entrosamento desses dois conteúdos, o equilíbrio entre esses dois pilares para a gente ter uma boa tradução. Então, a equivalência textual me diz que esse texto, lido em qualquer língua, o leitor ele tem que ter a mesma informação. Então, mesmo que eu esteja lendo uma carta escrita em árabe e uma carta escrita em português, ele precisa ter a mesma informação. Isso é a equivalência textual, a mesma informação. Porém, uma carta em árabe é a mesma coisa que uma carta em português? Pode ser que não. Pode ser que esse gênero textual em árabe seja diferente. Como é que a gente traz isso para a língua de sinais? Que ainda não tem um sistema de escrita de sinais largamente difundido. Existem propostas, existem iniciativas, mas ainda não tem uma coisa oficializada.
Tanto que na lei que reconhece a língua brasileira de sinais como meio de comunicação e expressão, um dos seus últimos artigos, se não o seu parágrafo único, o último parágrafo único diz que o português não pode ser substituído pela Libras. Então, a parte escrita do português ela precisa ser preservada. E como é que a gente faz isso em língua de sinais? Então, é uma reflexão que nós precisamos ter quando nós estamos tratando sobre essa questão da equivalência textual e da correspondência formal. Então, a correspondência formal, ela quer dizer que a forma desse texto traduzido tem que ser a mesma forma em que o autor escreveu. Claro que o Jair Campos, ele está demonstrando toda uma teoria dos estudos da tradução da década de 50, que é a equivalência, a teoria da equivalência. Claro que muita coisa com o passar do tempo se modificou. Hoje nós trabalhamos com uma perspectiva de funcionalismo. O que é funcionalismo? Essa tradução ela tem que funcionar. Então, esse público ele tem que entender o que está escrito aqui. Então, hoje em dia, toda essa teoria mudou um pouco. Mas a teoria da equivalência nos persegue até hoje. Palavras como fidelidade, neutralidade, equivalência, até hoje nos perseguem. E são todas palavras da mesma teoria da equivalência. Então, a gente tem um grande problema quando nós estamos tratando de tradução, porque a gente não tem gêneros textuais ou gêneros literários muito claros em língua de sinais. Ainda não existem essas definições claras. Isto é um texto em prosa. Isso é uma carta. Isso é um e-mail em língua de sinais. Isso ainda não existe. A gente ainda tem pesquisas que vão avançando nesse sentido. Então, falta ainda uma definição mais clara quanto aos gêneros textuais em Libras. E uma possível explicação dessa falta de clareza é porque não se tem ainda um sistema de escrita largamente difundido, largamente conhecido, para a gente registrar a língua de sinais no papel, para a gente ter correspondência formal, certo? Por quê? A língua de sinais, como a Audrey Gesser, no seu livro Libras, que língua é essa, comenta, a língua de sinais ela ainda é considerada por muitos ágrafa. O que é uma língua ágrafa? É uma língua que não possui grafia, que não possui sistema de escrita, que não possui uma escrita já definida. No Brasil, nós temos 3 propostas. Nós temos a escrita Sign Writing, que é isso o sinal. Sign Writing. A gente tem a ELIS, que é a escrita de língua de sinais, e a gente tem a escrita CEL. A ELIS desenvolvida em Goiás pela professora Mariângela Estelita, e a CEL, Sistema de Escrita de Língua de Sinais, desenvolvida pela professora Adriana Lessa de Oliveira, lá na Universidade do Recôncavo Baiano. Então a gente tem esses 3 sistemas. O SignWrite ele foi desenvolvido na Universidade da Dinamarca, a partir de um sistema de escritas desenvolvido por Valerie Sutton para registrar danças de balé. Então, a partir disso, foi desenvolvido essa escrita, que é a escrita do sistema SignWrite, lido de cima para baixo, onde a gente tem os sinais registrados. Ok? Então, é uma grande encruzilhada, é um grande nó quando a gente está tratando de tradução de língua de sinais. Claro, existem alguns casos em que nós precisamos escolher. No nosso caso da língua de sinais, a gente sempre vai privilegiar o conteúdo em detrimento da forma. Por quê? Como que nós fazemos tradução atualmente? Se é um edital, se é um artigo, se é um texto, isso vai virar um vídeo. Então, para fazer tradução de língua de sinais, a gente precisa de um vídeo. Esse vídeo ele vai conter uma pessoa sinalizando normalmente. Então, se uma pessoa fora desse contexto assistir, ela não vai conseguir identificar que gênero literário é aquele, com muita clareza. Claro, depois de um determinado tempo pode se identificar, isso é uma música, isso é um poema, isso é um conto, mas essa clareza ainda não existe. Então, a gente precisa fazer uma escolha, traduzir para nós precisa ser uma escolha. Então, como que a gente vai fazer essa escolha? A gente vai privilegiar o conteúdo em detrimento da forma. A gente vai trazer esse texto em formato de vídeo para sinalização. Claro,
Existem alguns formatos de tradução que já são consagrados. Por exemplo, uma prova. Interpretar uma prova, traduzir uma prova é uma coisa já consagrada. É um intérprete, um fundo azul, roupa discreta, cabelo preso, pergunta, outra intérprete alternativa. Então isso já é uma coisa clara. Mas agora outros textos, por exemplo, uma poesia e uma música. Como que a gente consegue diferenciar isso sem ter acesso ao texto fonte? É muito complicado, então a gente precisa escolher. Então, pelo fato de nós trabalharmos com línguas de modalidades diferentes, a gente precisa fazer essa escolha. E geralmente essa escolha é em privilégio do conteúdo em detrimento da forma, ok? Então, uma boa tradução. O que é uma boa tradução? É aquela tradução que tem o mínimo possível de perdas quanto ao conteúdo e o menos por cento de perdas quanto à forma. Então, se eu consigo pegar uma tradução de uma prova em português e trazer essa tradução para a língua de sinais, eu vou ter uma excelente tradução se eu não perder conteúdo e não perder a forma. Então, isso é uma boa tradução, quando o conteúdo e a forma são privilegiados no trabalho final. Aí a gente tem uma boa tradução nas palavras do Jair Campos. Não sei se vocês concordam. Para vocês, o que é uma boa tradução? Comenta aqui embaixo na caixinha de comentários, ok? Assim, a gente passa para o capítulo 10, que fala das normas gerais de tradução. O que são essas normas? Essas normas é que, de tanto nós traduzirmos e interpretarmos, uma série de métodos vão se tornando habituais, vão se tornando normas. Tipo, faça assim, que assim você vai conseguir fazer uma tradução. Recebi um texto, o que eu vou fazer? Extração terminológica, vou ver as palavras que eu não sei, vou fazer pesquisa. Depois que eu fizer uma pesquisa, eu vou gravar uma vez. Gravei uma vez, vou gravar a versão final. Aí eu tenho toda uma metodologia. Então isso vai se tornando normas de tradução. Dada a experiência larga do Jair Campos na área de tradução, de interpretação, ele traz para nós algumas normas, algumas práticas que já são cotidianas e rotineiras para tradutores já consagrados. Então, como a tradução elas se tornam tão recorrentes e eficientes, essa metodologia acaba virando uma norma. Então, sempre que você fizer, faça desse jeito, porque vai dar certo. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter nessa norma, conhecimento do texto. Então, uma espécie de norma é conhecer o texto a ser traduzido. Eu não consigo traduzir um texto que eu não conheço o seu conteúdo. Ah, peguei um livro para ler. Peguei um livro. O livro é Os Lusíadas. Não faço ideia do que diz Os Lusíadas. Vou traduzir? Você não vai dar conta. Por quê? Porque você não conhece o conteúdo do texto. Nós só traduzimos aquilo que nós conhecemos, assim como nós só interpretamos aquilo que nós conhecemos. Por isso que o intérprete ele precisa ter acesso com antecedência ao conteúdo da palestra ou do evento que ele vai interpretar. Por exemplo, se é um intérprete que vai trabalhar na política, ele precisa conhecer os candidatos, ele precisa conhecer os partidos, ele precisa conhecer os sinais de cada um desses candidatos e por aí vai. Então, uma norma é conhecer bem o texto ao qual nós vamos trabalhar. Isso é uma das normas. A leitura preparatória também serve para trazer à tona da memória do tradutor elementos úteis do seu acervo cultural. Então, o meu conhecimento de mundo, a partir da minha preparação desse texto, vai me trazer à mente algumas estratégias que eu posso adotar para realizar essa boa tradução, que é o que alguns teóricos chamam de competência referencial. O que é competência referencial? É quando eu conheço o assunto a qual eu estou interpretando. É aí que tem uma discussão. O intérprete tem que ser formado naquilo que ele interpreta. É uma longa discussão, uma exaustiva discussão. Então ele precisa ter essa competência, esse conhecimento do texto a qual ele vai interpretar. Ele também precisa conhecer o autor e o contexto da obra. Então, vou interpretar os Lusíadas. Quando os Lusíadas foi escrito? Foi Tô chutando, tá, pessoal? Falando assim por alto. Foi no século XV que ele foi escrito. No século XV existe toda uma forma de se escrever no século XV, que não é a mesma forma do século XXI.
Então, o contexto dessa obra, ele precisa ser suscitado para que eu consiga atingir o nível de registro que essa obra pede. Assim como o autor. Eu preciso saber quais são as palavras que esse autor usa. Quais palavras ele não usa. A quais teorias ele não tem vínculo. A mesma coisa acontece para nós que vamos fazer a interpretação. Vamos supor que eu já vi muitos surdos professores reclamando porque os intérpretes não alcançam o nível de registro que aquele surdo está colocando no discurso. Exemplo, vamos supor que a gente tem um palestrante que é um doutor surdo na área de estudos culturais. Estudos culturais. Aí vão pegar um intérprete, o intérprete vai lá interpretar. Normatividade, essa palavra. Essa palavra normatividade, ela faz parte dos estudos culturais. Agora, é uma palavra que não faz parte dos estudos culturais. Regra social. Regra social não é da parte de estudos culturais, é da parte de estudos sociais. Então, essa palavra não está adequada. Por quê? Esse autor, ele não utiliza esse registro, essa palavra. Acontece muito também, por exemplo, nós que somos da área dos estudos e da tradução. Quando a gente faz estudos, traduzir, que é a expressão estudos da tradução. Muitos intérpretes às vezes interpretam, estudando a tradução. Não é isso, é estudos da tradução, uma grande área. Então, o intérprete ele precisa conhecer o autor, ou na hora que ele for interpretar, precisa conhecer o surdo a qual ele vai interpretar e o contexto. Isso aqui é uma interpretação, uma interpretação num evento, é uma interpretação jurídica, é uma interpretação na área de saúde. O intérprete precisa ter esse conhecimento para realizar uma interpretação a contento, assim como o tradutor. Ele precisa conhecer a obra que ele vai traduzir e quem é esse autor que vai traduzir, que ele vai traduzir. Por quê? É igual na dublagem. Não sei se vocês já perceberam, mas quando muda o dublador, a gente percebe, porque a gente está habituado com aquela mesma pessoa falando aquele mesmo texto em todos os filmes. Quando muda, a gente percebe na hora. É a mesma coisa. Quando o intérprete atinge o nível de registro que aquele surdo está colocando no discurso, esse discurso ele passa a ter aquilo que a gente chamou anteriormente de uma naturalização da tradução. Não parece que é uma tradução, parece que é a própria pessoa produzindo o discurso. Se isso é bom ou é ruim, aí é uma questão que nós precisamos discutir e refletir bastante. Então, trazendo na tradução, a gente vai ter tempo para conhecer o autor, a gente vai ter tempo para pesquisar o contexto, vai ter tempo para saber qual é o conteúdo daquele texto, mas e na interpretação? A questão da simultaneidade pesa bastante para nós intérpretes. Então, nós não temos recursos de revisão. Estou ali interpretando. Esqueci um sinal. Já foi. Toca o barco, continua. Então, como é que a gente vai fazer com que essa interpretação ela perpasse por esse fenômeno da simultaneidade, mas ela seja uma boa interpretação? É aí que surgem algumas figuras, como por exemplo o intérprete de apoio. O intérprete de apoio ele é um elemento fundamental para a interpretação. Por quê? Ele que vai fazer essa verificação da qualidade da interpretação. É por isso que para você ser intérprete de apoio, você tem que ter afinidade com a pessoa a qual você está apoiando. É muito difícil quando você trabalha com um intérprete que você não tem tanta afinidade assim. Que você não tem aquele, você não sabe. É uma pessoa que você não sabe como que você pode ajudar ela a crescer, emitir uma crítica, mas uma crítica construtiva. Você não sabe como aquela pessoa vai receber. Então é muito difícil você atuar com a interpretação de apoio quando você está com um intérprete a qual você não tem muita afinidade. Então esse intérprete de apoio ele está ali exatamente para isso, para esqueci um sinal? Vamos lá, o sinal é esse. Não ouvi uma palavra? A palavra é essa. E por aí vai. Então assim a gente consegue elevar a qualidade da interpretação. Então a gente precisa também distanciar do texto. O texto ele não é nosso, ele está passando por nós e saindo. Existe também toda essa questão do distanciamento. Por quê? Quando a pessoa lê, ela não pode identificar naquele momento que é uma tradução. Tem que ser um texto comum para ela. Então, quando as outras pessoas ouvem, nós precisamos ser humildes em ouvir a percepção do outro para crescermos como um profissional.
olha essa tradução aqui, vê se ela tá boa. Ah, não tá tão legal assim, você precisa melhorar, não sei o quê. A gente precisa ter esse distanciamento do texto. O texto não é nosso. Esse discurso que nós estamos interpretando não é nosso. Ok? E a revisão. Por fim, essa norma da revisão ou avaliação é muito importante quando a gente trata de tradução. Então, a gente precisa sempre traduzir, faz uma revisão. Interpretei. E aí, como é que foi? Foi bem? Não foi? O que eu preciso melhorar? Como melhorar? De que forma que isso pode ser cada vez mais aperfeiçoado? Pois bem, então com base em todos os capítulos que nós estudamos até agora, a gente vai propor para vocês uma atividade que é uma prática de tradução. Então tem esse texto, Eu Não Sou Bravo. Algumas pessoas é que têm o dom de querer irritar. A paciência é um dom que não compete a todos. Então vocês vão gravar vocês interpretando, vocês vão postar isso na plataforma. Se vocês tiverem dúvidas quanto a como postar na plataforma, voltem lá no curso de Introdução à Educação Especial, na aula sobre o YouTube, se não me engano, no repositório de mídias, aula número 6. Aí vocês vão ver os passos a passos para postar esse vídeo aqui dentro da plataforma, tá? Então vocês vão fazer uma tradução, depois vocês vão analisar essa tradução. Ah, esse colega aqui colocou esse procedimento. Eu achei que isso aqui foi interessante por causa disso, disso. Lembre de estudar o texto-fonte, fazer a revisão da tradução, gravar mais de uma vez, tá? E comentar para nós como que foi esse processo de tradução, ok? Espero encontrar vocês numa próxima oportunidade. A todos, uma boa semana de estudos. Tchau, tchau!